O capítulo 10, ele traz o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. E agora a análise de Emmanuel. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito. Cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo, incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade gloriosa, luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, pessoal, belíssima mensagem, né, que Emmanuel nos traz, e nela verificamos de modo destacado a mediunidade com Cristo mesmo, onde os discípulos, sendo intuídos, conseguem comunicar-se, mesmo com suas energias reduzidas. Eles ainda não tinham essa prática, mesmo tendo presenciado tantas vezes Jesus, né, praticar a mediunidade, mas eles ainda não têm essa consistência. E naquele momento eles, intuídos, conseguem se comunicar em todas as línguas necessárias para a multidão. A mediunidade é uma faculdade que todos temos, em maior ou menor grau. Ela não é nenhum privilégio de algum grupo religioso, particularmente nem espírita ou espiritualista, né? As pessoas às vezes atribuem a mediunidade à doutrina espírita, mas não, todos a temos. E o surgimento dela na vida de um médium, muitas vezes é que leva aquele médium, ainda deseducado e sofrendo com aquela situação, a buscar um templo religioso. Muitas vezes até a doutrina espírita mesmo. Emmanuel, ele destaca na mensagem anterior deste livro, no capítulo 9, que o próprio Mestre Jesus, ele liberou a comunicabilidade com os espíritos, já que ele se revelou aos discípulos depois de sua crucificação. Depois que ele se despiu do seu corpo físico, ele se revelou aos espíritos, apareceu aos espíritos, que nada mais foi do que um fenômeno mediúnico, né, que os espíritos praticaram. E este fenômeno se repetiu em determinada proporção no Pentecostes. E foi a partir desse fenômeno, desse fenômeno do Pentecostes, onde os espíritos sentiram essa conexão mediúnica, que eles fortaleceram a sua fé e passaram a fazer o mesmo
em determinada proporção, que o Cristo fazia muito naturalmente. Eles começaram a curar pessoas, começaram a pregar com uma seriedade, uma fé maior. Então, temos aqui também, relembrando outros trechos que a espiritualidade nos traz, onde o espírito Eurípides Barçanufo, em O Espírito da Verdade, que também foi um livro psicografado por Chico Xavier, nos lembra que, antes do Pentecostes, Jesus viveu intensamente a mediunidade. Ele curava, ele transformou água em vinho, ele abrandou fenômenos da natureza. E Eurípides ainda acrescenta que, porquanto os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso divino mestre deve ser considerado por todos nós como o excelso médium de Deus. Então, o Cristo, quando encarnado, já tinha uma prática mediúnica muito avançada. Ele é o nosso governante, então ele já exercia essa mediunidade. E ele nos liberou para que, se tenhamos essa capacidade, que possamos utilizá-la para o bem. Tanto ele quanto os seus discípulos utilizaram a mediunidade para o benefício de seus irmãos, para o benefício de todos. Então, ainda no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 67, ele traz que a mediunidade passa a ser reconhecida como a porta do esclarecimento e da consolação. Todos podem usá-la sem que sejam escolhidos religiosamente, pois passa a não ser um objeto apenas dos iniciados e oráculos. Se formos estudar mais a antiguidade, a mediunidade sempre esteve presente, mas ela foi restringida a senhores que utilizavam para conseguir poder, para conseguir controle sobre determinadas classes, determinadas religiões. E Jesus atrás, então, como algo que pode ser usado tanto na classe alta como na mais inferior. Não é privilégio de ninguém. Muito se pode fazer no exercício da mediunidade, mas se deve fazer diferença entre o mediunismo e a mediunidade com Jesus. Que saibamos sempre que qualquer uso da mediunidade, ela deve ser um exercício de caridade. Então, pessoal, esse é a análise que temos para hoje, o comentário que temos para hoje. Espero que possa colaborar com todos, trazendo esse conhecimento. E até a próxima.